Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos partir agora para a aula número 3. Aula número 3 do nosso mini curso, onde eu estou falando aí sobre vários recursos que tem na nossa apostila e explicando aí, fazendo uma atualização do nosso curso de informática básica. Então acompanha aí que está bem legal para você se inteirar, se atualizar também e usar a sua apostila com mais eficácia, com mais eficiência e com mais entendimento. Então vamos lá. Então, voltando aqui à nossa aula, na última aula a gente falou ali sobre os tipos de computadores e inteligência artificial e também sobre hardware e software basicamente. Mas nessa aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema a partir de agora. Então a gente tem aqui sistema operacional. O que é um sistema operacional? O sistema computacional ou sistema de processamento é um sistema composto, né, por três partes, principalmente a parte de hardware e software. O que é o hardware? O hardware é o conjunto de dispositivos eletrônicos, ou seja, é a parte física do computador. E o software? Os softwares são os programas, os programas que você usa, como por exemplo o Internet Explorer, o Microsoft Word, Excel, são os aplicativos. E aí o software também inclui um programa principal chamado SO, que é o sistema operacional, é o programa base sobre o qual todos os outros funcionam. Então um computador ele vai ter um sistema operacional. O mais usado no mundo inteiro é o da Microsoft, o Microsoft, portanto, chamado de Microsoft Windows. Atualmente a gente está usando a versão 10. Quero lembrar que aí no canal tem um Windows 10, um curso de Windows 10 com 17 aulas, onde você pode ali fazer esse curso de Windows 10. Eu também estou usando aqui no meu computador o Windows 10 e essa aqui é a tela principal do sistema operacional Windows 10. No entanto, claro, tem que falar, tem o sistema Linux, que tem esse pinguinzinho aí, né? E o desktop aqui, eu vou botar aqui o desktop, é porque o Linux ele tem vários desktops. Aqui nós não damos o curso de Linux, mas o desktop do Linux ele parece muito com um desktop da Apple ou do iOS, que é um outro sistema operacional. Mas o mais usado no mundo inteiro é o Windows. No entanto, esse aqui é um dos desktops do Linux. Esse aqui é um outro desktop do Linux, né? Tem vários tipos de desktops aí e também tem uma série de sistema operacional Linux. Por isso a quantidade de desktop é muito grande. Agora vou mostrar aqui a área de trabalho ou desktop do iOS. O iOS que é da empresa Apple. Na verdade o iOS é para o celular. Na verdade é o macOS, né? macOS que é o da Apple. Tá aqui o desktop da Apple, dos computadores da Apple, a empresa que fabrica os computadores mais caros do mundo, mas também tem uma ótima qualidade. Na verdade eu digo que é sempre o que tem mais qualidade é o da Apple. E tá aí essa tela para vocês verem o desktop do computador Apple. A Apple também produz celulares, que é aqueles celulares, os smartphones na verdade, né, que é o smartphone e vem com o sistema iOS ou iOS. Tá aqui um sistema, parece um pouco com o Google, com o Android, né, da Google, mas é bastante diferente. Inclusive os aplicativos, muitos são feitos só para iOS, não é feito para o Android. Então quem tem um celular iOS ou Mac da Apple não usa os mesmos aplicativos da pessoa que tem um celular Android. Dessas empresas outras como Motorola, Samsung, LG e outras marcas assim, tá? Então a Apple ela tem um sistema operacional para os seus celulares que é exclusivo. A Apple é a empresa da maçã, né? Vou botar aqui para vocês verem aqui o logotipo, que eu duvido muito que vocês não conheçam. Tá aí a maçã, tá aí a empresa lá em Nova York. Provavelmente essa aqui é lá em Nova York, né? Tá aí um prédio e aí as pessoas fazendo fila para comprar o celular
lançamento da Apple. Sempre acontece filas aí. Com a pandemia agora é claro que não está acontecendo mais essas filas, né? Tem um evento deles chamado WDC, que são os eventos do lançamento dos produtos da Apple. Vou voltar a nossa apostila aqui porque a gente está falando de sistema operacional. O sistema operacional que a gente vai trabalhar é o Windows. Então, um sistema computacional, ele envolve o que? O hardware e ele envolve o software. Eu falei que o hardware é a parte física do computador. Já o software é a parte programável, dividida em aplicativos e sistema operacional. E eu falei também que o mais usado é o Microsoft Windows, né? O Microsoft Windows. Atualmente estamos usando o Windows 10, mas também existe outros. Aí eu falei do Linux, falei também do macOS, né? E falei até dos sistemas operacionais para celulares. Para celulares, a Google fabrica o Android, a Google fabrica o qual? O Android, né? O Android, que é esse que eu estou mostrando aí para vocês, que a maioria dos celulares vem com ele. E aí falei também de um sistema que é fabricado pela Apple, que é uma outra empresa muito famosa também, que fabrica o iOS. A maioria dos celulares, Samsung, Motorola, LG, usam o Android. Só a Apple que usa o iOS, e só ela fabrica também o iOS, e ela não permite que outras empresas utilizem o sistema dela, é exclusivo. Daí os celulares são exclusivos também, né? Então aqui na segunda parte da apostila vamos falar agora sobre hardware e software, sendo que hardware é a parte física do computador, como eu já tinha destacado para vocês aí, sendo então aqui, vamos desenhar aqui em cima, ó, hardware, parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuito integrado, placas, que se comunica através de barramento. Então, uma placa de vídeo, ela se comunica com outro, como por exemplo o processador, através de um barramento. Já o software é a parte lógica, ou seja, é o conjunto de instruções e dados que é processado pelo circuito eletrônico de hardware. Toda interação dos usuários com os computadores modernos é realizada através do software. Então, os usuários se comunicam com o computador através de algum software. Por exemplo, a rede social. Você abre o Facebook e lá tem uma série de comandos que você dá para você chegar onde você quer, né? Então, cada hardware ele transforma a programação em algo que seja útil para o ser humano. Então, hardware, está aqui a explicação sobre hardware e software, sendo que hardware é uma parte física do computador e software essa parte programável, que a gente só manipula ela, e que o computador vai ter vários tipos de software, sendo que tem um principal chamado sistema operacional e o resto é chamado de apps ou aplicativos, tá? Aplicativos. Vamos descer aqui e a gente vai ver aqui sistema computacional. Você viu aqui que tem aqui o hardware, que é a parte mais baixa, sendo que o software já é uma coisa mais sofisticada e chegando até ao usuário. Essa hierarquia também não faz muito sentido não. O termo hardware não se refere apenas aos componentes pessoais, os computadores pessoais, tá? Mas também aos equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento computacional, como os dispositivos encontrados em hospitais, automóveis, aparelhos de celulares, dentre outros. Então, o termo hardware não se refere apenas a computadores pessoais, mas a todos aqueles equipamentos que estão presentes aí hoje na vida da gente, seja uma televisão, seja um celular, tem componentes ali, que são os componentes de hardware, né? E uma televisão hoje também já vem chamada televisão smart, ela vem com software, e aquele software lhe permite que você tenha acesso à internet e faça uma série de acesso à internet, acesso à rede social, via televisão e tudo mais. Então essas televisões já vêm com a tecnologia chamada tecnologia Smart, que basicamente é uma tecnologia de computadores mesmo, com as características de um computador. Tanto que as características dos computadores são o processamento, o armazenamento e a comunicação. E você pega uma TV hoje, ela faz isso.
Você pega um celular, ela também faz isso. Ele armazena, ele processa, ele se comunica, ele transfere dados, ele recebe dados. Então é um computador, né? Tem as mesmas características. Apenas que aí você vai ter aquela diferença que a gente falou no início da aula passada. Tem os computadores de grande porte, tem os computadores de pequeno porte, né? Os usuários, né, são os indivíduos que realizam as tarefas necessárias para o funcionamento do sistema de computação. Então assim, os usuários, eles são essenciais. Sem os usuários, os computadores não funcionam, porque eles não se dão comandos automaticamente. Ele precisa que o usuário dê um comando e ele vai responder apenas a esse comando, já que o computador, ele trabalha com o sistema binário, que é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam, vamos voltando aqui, representam utilizando base de dois números, a saber, o 0 e o 1. Então um computador, ele não entende nada além de um 0 e de um 1. É um sistema binário, por isso que chama binário, 0 e 1. O computador, portanto, ele só trabalha com essa linguagem aí básica, 0 e 1, e isso tudo é transformado eletricamente em resultados, em cálculos que vão te dar resultados através da programação. Aquele programa que eu falei na aula 1, que é produzido todo em linhas, cada linha tem um comando, tem subcomandos, e o computador só vai executando. Mas o que ele entende mesmo, ele não tem inteligência para analisar aquilo, para calcular aquilo. Tudo que ele faz já é a programação que alguém, um ser humano, colocou lá, ou seja, um programador. Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que seu sistema de numeração natural é o sistema binário. Então ele trabalha somente com esses sistemas, como eu acabei de dizer aí, né? A tabela, está aqui uma tabelinha de relação de bits e bytes, né? O que é essas bits e bytes aqui? O computador trabalha com um sistema de zeros e uns, mas eles têm os seus múltiplos, né? Tem o kilobyte, tem o megabyte, tem o gigabyte, tem o terabyte, tem o petabyte, tem mais números maiores que esse para calcular a quantidade de dados que um computador pode executar. Então o que é 1 kilobyte? Basicamente é 1000 bytes. E o que é um byte? Um byte é apenas um byte, você tem ali um bit, vamos começar falando do bit. Um bit é um dígito, por exemplo, o número 1, e 8 bits a gente vai passar a chamar de byte. Então o que é o byte? É o conjunto de 8 bits, certo? Então 8 bits é um byte. 1000 bits, aliás 1000 bytes, é o que a gente chama de kilobyte. Portanto a palavra quilo quer dizer 1000, nesse caso aqui. Mas a gente já usa para outras coisas, por exemplo, quilograma, 1000 gramas. Kilobyte, 1000 bytes. O que é um byte? Um byte é uma letra, equivale ao tamanho de uma letra, de um dígito. Um dígito, não, mas 8 dígitos, 8 bits. 8 bits, 1 byte. 1000 bytes, a gente passa a chamar de kilobyte. 1000 kilobytes, a gente passa a chamar de megabyte. 1000 megabytes, a gente chama de gigabyte. 1000 gigabytes a gente chama de terabyte. 1000 terabytes a gente chama de petabyte. Está aqui também os símbolos. O símbolo KB significa kilobytes, MB megabytes, GB gigabytes, TB terabyte e PB petabyte. Esses números servem para a gente calcular a quantidade de memória, quantidade de armazenamento e a capacidade de processamento. Mas aí a capacidade de processamento não é medida em kilobytes, mas é medida em megahertz. Megahertz é uma frequência elétrica que a gente vai explorar um pouco mais tarde, tá certo? Aqui um conjunto então de 8 bits forma um byte e um conjunto de 1024 bytes. Para ser mais exato, aqui está 1024, tá? Normalmente a gente aproxima para 1000, né? E aqui também está essa tabelinha explicando o que eu já acabei de falar para você. Também usamos os termos kilobit, megabit, gigabit para apresentar o conjunto de 1024 bits.
como 1 byte, correspondente a 8 bits. 1 megabyte corresponde a 8 megabits e assim por diante. Quando usamos abreviações, existe a diferença em suas representações. Quando falamos de kilobyte ou megabytes, abreviamos respectivamente para KB e MB, foi aquilo que já foi comentado aqui. Na próxima aula, para a gente não ficar com essas aulas muito longas e cansativas, que já são chatas e cansativas, mas para não ficar mais ainda, eu vou colocar aí só 15 minutos. Na próxima aula a gente faz mais 15 minutos, ok? Aí nós teremos na próxima aula a arquitetura do sistema computacional, aonde a gente vai ver aí o que tem dentro do processador e o que ele faz. Vamos falar também então sobre a CPU, o processador, os tipos de processador. Aqui está um diagrama que eu montei aqui para mostrar o que tem dentro desses processadores, né, e quais são as funções que eles executam, as siglas ULA, UC, ULA e UC, e vamos falar também sobre os fabricantes desses processadores. Então não perde não, próxima aula aí, tá? A gente continua falando sobre esses assuntos. Valeu, compartilha aí, até lá, tchau.